queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre características gerais dos seres vivos. Ficou interessado? Vem comigo que eu vou te contar muito mais. Turma, vocês sabem dizer pra mim o que é um ser vivo? Vamos lá, deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acham que é um ser vivo antes de escutar tudo que eu tenho pra falar pra vocês. Já deixa aqui no comentário. Pessoal, o que vai diferenciar eu de uma pedra, você de uma árvore ou você de um rio? Existem várias características que têm que ser analisadas para que consideramos um organismo vivo. O que será que os organismos vivos têm em comum? E quando eu digo isso, eu digo todos eles. Uma bactéria, um protozoário, um fungo, uma planta, um animal. Todos esses organismos apresentam características em comum. Eu deixei preparado para vocês um esqueminha que eu vou estar colocando aqui no meio da explicação. E depois lá no final eu deixo para vocês e também vou deixar disponível aqui no link, beleza? Então vamos lá para o esqueminha. Bom galera, para vocês entenderem o que é um ser vivo, vocês têm que ter a primeira noção de que todas essas características têm que estar presentes nos seres vivos. Eu não posso ter uma, duas, três, todas elas. Tá? Então, um ser vivo ele vai ser a base de todas essas informações que eu vou passar para vocês. Então, a gente começa ali, por exemplo, lá em cima no canto esquerdo superior em vermelho, a composição química, né? Que são o quê? Os seres vivos, né? Todos eles são constituídos de substâncias orgânicas e inorgânicas. Ali nas substâncias orgânicas, a gente vai ter o quê? Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. E a gente vai ter as substâncias inorgânicas, né? Como, por exemplo, água, sais minerais. E a gente vai encontrar uma porção de componentes químicos que formam esses seres vivos. A gente tem ali, por exemplo, o oxigênio, carbono, fósforo, enxofre, hidrogênio, nitrogênio. Nossa, professor, é muito nome para decorar, como é que eu faço? Já deixei uma dica ali para vocês, a gente tem o famoso CHOMPS, né? Reparem que a palavra CHOMPS é composta pela primeira letra de cada elemento químico que eu acabei de dizer para vocês. Então, só decorar essa palavrinha que vocês já sabem todos os elementos químicos. Tem outros também, né? Mas, de forma geral, esses aí. Depois a gente vai o quê? Para a presença de células. Todos os seres vivos apresentam células, seja uma ou mais de uma. Então as bactérias, por exemplo, vão apresentar uma única célula. Outros organismos vão apresentar mais células. A gente tem ameba com uma célula, tipos de fungos, cianobactérias, alguns protozoários, né, algas unicelulares. E a gente vai ter outros organismos mais complexos com mais de uma célula. As árvores, as plantas, em geral, né, os animais, outros seres vivos. Então tem que ter mais de uma célula. Lembrando que essa célula ela é composta principalmente por membrana plasmática, citoplasma e material genético. Todas as células vão apresentar essas três características em comum. Essas células ainda, gente, né, podem ser, então, como eu falei para vocês, elas podem ter organismos unicelulares ou ter organismos pluricelulares. E ainda conseguimos dividir essas células em eucariótica. Bate aí no peito. Eucariótica. Eu sou eucariótico. Eu apresento uma membrana nuclear, né? Eu tenho ali um envoltório nuclear que vai conter o meu DNA. E eu tenho as células procarióticas. As procarióticas são das bactérias, são células mais simples. Então o DNA fica solto, disperso no citoplasma. Lembrando que as células eucarióticas ainda podem ser divididas em animais e vegetais. O próximo item da nossa lista vai ser o quê? O crescimento. Todos os seres vivos crescem, né? Eles aumentam o seu tamanho. Professor, até as bactérias, exato. Quando eu tenho as bactérias lá, ela vai se dividir, né? Ali pela bipartição. Eu vou ter ali a multiplicação, né? Do seu DNA, do seu citoplasma. Ela vai dividir. Ela vai dividir, mas ela vai ficar um pouquinho menor. Só que, né? Com o passar do tempo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e volta ao seu tamanho original. Já pensou se ela não crescesse? Toda vez que ela se dividisse, uma hora ela ia acabar sumindo, né? E a gente não ia ver mais nada. Então elas também crescem. Então todos os seres vivos são dotados do crescimento.
O próximo item que a gente vai ver agora, lá em cima em amarelo, é o metabolismo, que são transformações realizadas pelo organismo, né? Transformações químicas, biológicas que vão acontecer. Né? A gente tem um exemplo do quê? A liberação de energia que acontece lá dentro da célula, né? Na presença da glicose, do gás oxigênio, né? Ocorre uma reação química. A gente tem o quê? O movimento, a gente tem o crescimento, tudo isso acontece graças ao metabolismo, né? São as transformações que vão acontecer dentro do corpo. As bactérias também têm esse metabolismo, elas também vão fazer. Eu estou usando sempre a bactéria, né? Porque já que é um organismo unicelular e é muito conhecido por vocês. A gente tem ali, em o verdinho fluorescente ali embaixo, a nutrição, que é o próximo tópico. Todos os seres vivos se nutrem de alguma forma. Essa nutrição pode ser autotrófica ou pode ser heterotrófica. Lembra de automático, né? As plantas, por exemplo, algumas cianobactérias, algas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Elas são autotróficas, então elas vão lá juntar vários elementos e produzir ali as suas substâncias orgânicas necessárias para suas ações vitais. E a gente tem os organismos heterotróficos, que são aqueles que vão necessitar de outros para sobreviver. Nós, seres humanos, somos heterotróficos, né? Não adianta a gente ir lá pro sol, ficar lá meia hora esticado, que a gente não vai conseguir fazer fotossíntese. Então a gente precisa das plantas, nós precisamos dos animais para nos nutrir. Então todos os seres vivos vão apresentar nutrição, certo? Agora em rosa, lá embaixo, bem no meio, né, na fileira do meio ali, a gente tem o próximo item que é o quê? O movimento. Todos os seres vivos se movimentam, exatamente, todos eles, né? Bactérias, algas, esporozoários, todos eles vão de alguma forma se movimentar. Lógico, a gente tem a locomoção, é muito fácil a gente perceber, por exemplo, seres humanos, animais, né, se locomovendo. As plantas também têm essa movimentação, né? Então percebam que quando eu falo em movimentação, eu não estou falando só de eu fazer uma observação e falar, aquele organismo está se movimentando. Não necessariamente, essa movimentação pode ser interna, essa movimentação pode ser intracelular, pode ser dentro da célula, querendo ou não, essa movimentação acontece, entrada e saída de gases, entrada e saída de substâncias, de água, enfim, várias coisas promovem o movimento no interior de uma célula, beleza? Então todos os organismos também vão se movimentar. Agora lá em cima no canto superior direito, lá a gente vai ter o quê? Reprodução. Exatamente. Todos os seres vivos têm que se reproduzir, afinal, né? Se eles não conseguem se reproduzir, eles vão deixar de existir, Então esses seres vivos, eles vão se reproduzir gerando descendentes férteis, passando as suas características para as próximas gerações, que a gente chama de hereditariedade. Essa reprodução pode ser de duas formas: sexuada, envolvendo a troca de material genético, e assexuada, onde não ocorre essa troca. Então lembra, não necessariamente na sexuada eu tenho que ter o ato sexual para ser considerado. Na verdade, sexuada é quando tem troca de material, e na assexuada não tem essa troca, né? É basicamente formação de clones. A mesma coisa lá, a bactéria, ela vai se reproduzir. Então ela vai lá, multiplica o seu DNA, o seu citoplasma, bonitinho, se divide em duas. Então ali eu tenho duas células que são geneticamente iguais. Então elas vão ser o quê? Clones. Muito diferente de nós, por exemplo, que a gente tem sexos separados, o masculino e o feminino, que trocam o material genético e formam o quê? Um indivíduo geneticamente diferente do original. Por isso que nós somos bilhões no planeta e todos somos diferentes um do outro, tirando os gêmeos idênticos, né? Continuando, vamos pro próximo então, a gente tem o quê? Material genético, já que eu já estava falando disso, né? Todo ser vivo precisa ter material genético, né? Então todos os seres vivos possuem DNA, que é o material genético. Esse DNA ele pode se replicar, né? Ele pode sofrer mutações, ele pode sintetizar o RNA, outras proteínas, para produzir determinadas substâncias, né? Ou determinados produtos ali dentro do nosso corpo. Então todo o ser vivo vai possuir material genético. O próximo item da nossa lista vai ser o quê? O ciclo de vida. Todos os seres vivos, eles têm um ciclo de vida, seja ele mais curto, seja ele mais longo,
seja ele completo ou incompleto. Então todo ser vivo vai ter a capacidade de nascer, de crescer, se desenvolver, virar adulto, reproduzir e morrer. Lógico que em alguns casos esse ciclo não se completa, já que, né, a gente tem muitos filhotes, por exemplo, que acabam morrendo, então ele não chegou a crescer, ele pulou algumas fases, né? Então ele não cresceu, ele não desenvolveu, ele não reproduziu, né? Ele foi direto para a parte do morrer. Então a gente tem essas fases, né? Todas elas, todos os materiais, todos os seres vivos vão apresentar isso. A bactéria também, né? Ela tá lá, bonitinha, ela cresce, ela se multiplica, né? Ela dá origem a outras, e em um determinado momento ela também vai morrer. Então todos os seres vivos fazem esse processo. Depois a gente tem ali em branco, né, o próximo item, que é o quê? A evolução. Exatamente. Todos os seres vivos são passíveis de evolução. Então todo ser vivo vai sofrer modificações, mudanças no seu DNA, na sua composição gênica. Isso é muito perceptível quando a gente lembra lá dos primeiros seres vivos. Se os seres vivos não sofressem mutação, hoje em dia não teria essa biodiversidade, essa gama de organismos vivos que a gente encontra hoje em dia. E estamos passando por um processo de mutação constante, só que a gente não consegue perceber porque leva muito tempo para acontecer. Então não vai ser de um ano para o outro que a gente, né, vai desenvolver mutações. Isso leva milhares de anos para acontecer. E, por último, mas nunca menos importante, a gente tem a ação e reação ao quê? Ao ambiente. Exatamente, todo ser vivo reage, né, ao ambiente, né, e percebe o ambiente. A gente tem, por exemplo, as planárias, né? Elas conseguem perceber através dos seus ocelos, né, a presença de luz, a intensidade de luz. Ah, tá muito claro, eu vou lá para um cantinho mais escuro. Então ela tem essa percepção e reage a ela. Professor, mas eu não vejo as plantas reagindo. Reage e percebe, inclusive, o meio ambiente. Então as plantas, né, quem nunca fez o teste de colocar uma plantinha perto da janela e perceber que as suas folhas vão lá virar para a janela bonitinho, né, para poder receber a maior intensidade de raios solares para fazer a sua fotossíntese, né? Então aí você vai, muda a plantinha, ela vai virar de novo. Girassol, né, percebe o sol e vai acompanhando ele. Essa ação e percepção do ambiente não precisa ser rápida. Nós, seres humanos, reagimos e percebemos ao ambiente muito fácil. Então a gente percebe quando está muito frio, a gente percebe o ambiente quando tem uma temperatura muito elevada, uma umidade muito baixa. A gente consegue perceber, a gente percebe o ambiente de várias formas diferentes e reage a ele, né? Então, eu tô lá andando, e aí do nada vem um cachorro correndo atrás de mim, eu vou perceber, vou tomar uma atitude e vou reagir a ela. Né? As plantas fazem a mesma coisa, percebem onde é que está o sol, vira suas folhas, né? O girassol acompanha, então eles percebem e reagem, mesmo o movimento sendo um pouco mais lento, certo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre as características gerais de seres vivos. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha faltado nenhuma informação, foi uma aula bem completinha. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com o professor, faz esse canal crescer, dá um apoio aí pro professor pra gente conseguir compartilhar cada vez mais esse conhecimento. Beijo no coração, até logo, tchau!